Não querer dar trabalho, não querer incomodar, duvidar se a outra pessoa realmente está disponível para nós, para nos ajudar. Achar que a gente dá conta de coisas que no fundo a gente sabe que não vai conseguir dar ou que vai ser muito difícil, pesado que a gente dê conta. Querer passar pela vida quase que invisível, se puder não contar com ninguém, a gente prefere. Sentir que sempre alguém precisa mais do que nós, ou mesmo minimizar os nossos problemas. São sensações comuns de quem lida com a sensação de quase não precisar de nada. São problemas comuns de quem na infância viveu alguns momentos de privação, momentos em que as necessidades ou a bagunça de outras pessoas falou mais alto do que as nossas próprias necessidades. Oi, eu sou a Ana Streit, sou mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender como as coisas que a gente viveu lá na nossa história influenciam o nosso presente. Esse é o meu podcast, você também se precisa, um espaço de escuta para que a gente possa lembrar que as nossas necessidades são sim importantes, do caminho oposto da história que eu vou compartilhar hoje aqui no episódio. Eu vou começar então contando a história e aí depois a gente vai para as reflexões. Essa chegou por e-mail. Oi, Ana, estava vendo seus vídeos no YouTube. Você também se precisa. Estou amando. Ai, fico muito feliz. E me deu vontade de te escrever um pouquinho da minha história. Vamos lá. Tenho 26 anos e só recentemente comecei a olhar com mais atenção para algumas questões da minha vida e infância, para entender certas características da minha personalidade, a forma que me relaciono, etc. Minha irmã mais velha sempre teve uma personalidade forte, brava, explosiva. Por um lado, eu admiro alguns pontos relacionados a isso. Admiro que ela se impõe em situações que algo a desagrada, estabelece limites, apesar de algumas vezes não ser de forma assertiva, às vezes meio agressiva mesmo, mas comigo ela é tranquila. A relação dela com minha mãe que era difícil. Na minha opinião, minha mãe é tranquila, me dou bem com ela. Eu só tenho notado ultimamente que ela é um pouco controladora, gosta de tudo do jeito dela. Enfim, acho que isso não é muito uma questão pra mim. Voltando à questão da minha irmã, cresci ouvindo gritaria, xingamentos, porta batendo, portas até quebrando. Eu tenho muita empatia e às vezes até pena com essas questões de saúde mental da minha irmã. E não sabia muito o que fazer naquela época. Ela teve diagnóstico há uns anos atrás de ansiedade e depressão, fez tratamento com psiquiatra, acho que atualmente ela está em remissão de sintomas. A relação dela com a minha mãe atualmente está bem mais tranquila. Depois de um ano que ela se mudou de casa, acaba melhorando, porque não tem a convivência diária. Aqui é bem importante, ela fala, eu tenho refletido que talvez por naquela época eu não querer ser mais um peso para os meus pais, eu me tornei uma pessoa um pouco fechada em relação aos meus problemas e sentimentos. Não falo sobre eles, não me mostro vulnerável. E também, além de não querer ser um peso para os meus pais, sinto que eles acabavam focando na saúde mental da minha irmã, que com certeza era uma grande necessidade e prioridade do momento. Eles queriam ajudá-la, talvez até se esquecendo de mim, e se eu estava com problemas. Ou talvez isso foi só a forma que interpretei. Então, será que talvez eu sentia que meus problemas não eram válidos? Porque os dela eram maiores e mais graves? Tive momentos bem difíceis nos últimos anos. Meu pai teve câncer, mas está curado. Mas passou um mês na UTI. E eu não conversava sobre isso com as minhas amigas. Não me abria sobre o que eu estava sentindo. Lembrei agora que no mês que meu pai ficou internado, minha mãe dormia lá com ele todas as noites. Minha irmã dormia na casa da namorada, e eu dormia sozinha, aflita. Acho que isso não é uma questão pra mim, não me dói, mas foi algo que lembrei agora. Enfim, também tive um momento difícil em intercâmbio que fiz na Austrália. Foi uma experiência ótima, amei demais e faria novamente. Mas tem momentos que é difícil ficar longe de casa e acredito que eu tenha tido a minha primeira crise de ansiedade e pânico. Eu estava no FaceTime com a minha mãe e não consegui falar nada, só chorar muito. Desliguei a ligação e ela ficou muito preocupada, mas nem eu mesma sabia o que estava sentindo. E mesmo se soubesse, acho que eu não conseguiria me abrir. O que estou querendo perguntar? Existe algum esquema relacionado a isso? Achar que meus sentimentos não são válidos? Dificuldade em me abrir? Ser vulnerável? Essa questão de ser fechada me atrapalha. Traz prejuízos nas minhas relações pessoais, porque eu tenho vontade de ser mais próxima dos meus pais nesse sentido, falar alguns problemas pessoais que eu possa vir a ter, ou relacionados a trabalho, amizades ou relacionamentos amorosos, porque eles se importam e perguntam,
mas eu sempre falo que está tudo bem. Realmente, estou num momento bem de vida, mas enfim. E também já me atrapalhou em relacionamentos amorosos. Meu ex falava que eu nem demonstrava gostar dele, que eu não me abria. Estou solteira e tenho vontade de me relacionar com alguém, mas acho que essas questões ainda podem atrapalhar. Além disso, acho que tem essa personalidade de querer agradar, evitando conflitos, com dificuldade em dizer não sem sentir culpa, dificuldade em mostrar minhas opiniões e ser autêntica. Queria saber se faz sentido isso que eu falei, se tem relação uma coisa com a outra, se existe algum esquema relacionado à dificuldade de não se abrir, porque acho que os problemas não são válidos. Existe algum esquema também relacionado a ser irmã mais nova? Já vi alguns relatos de pessoas que são caçulas e têm o padrão de sofrer em silêncio. Enfim, muitas coisas aqui da história dela pra gente pensar. Muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Olha só quanta coisa significativa pra gente refletir juntos. A gente vai dar luz em alguns pontos aqui, eu imagino que tu aí do outro lado ouvindo essa história, talvez a própria pessoa que mandou, né, refletindo ou me ouvindo aqui falar sobre a história dela possa se dar conta de algumas outras coisas. A ideia agora é a gente refletir sobre alguns pontos dessa história e de muitas coisas que a gente poderia falar. Eu quero convidar vocês para que a gente possa dar um foco para esse ponto de não querer incomodar, não querer dar problema, não querer gerar mais preocupação, mais dor de cabeça. Tem um ponto importante para a gente começar essa reflexão, que é sobre a família. A teoria sistêmica vai falar muito sobre isso, vai olhar sobre essa ótica, a ótica de um indivíduo ali, mas que tem todo o sistema, todas as outras pessoinhas dentro dele. Então, claro, a gente poderia aqui entender muito mais sobre ela, olhando esse contexto familiar. Ela mesma já vai trazendo alguns elementos ali. De alguma forma, ela entendeu que não tinha muito espaço para o que ela estava precisando. Não tinha espaço para ela incomodar, não tinha espaço para que ela pudesse também se queixar, também daqui a pouco não tá legal, também precisar mais dos pais, demandar mais dos pais. Isso também tem a questão de temperamento. Por exemplo, né? Às vezes a pessoa é mais introvertida ou ela tem questões muito mais internas que não aparecem tanto, não é tão explosiva ou não tem uma questão ali que fique evidente, seja emocional, seja física, enfim. E aí as pessoas passam a supor que o outro tá tudo bem. Em uma medida, é óbvio que sempre a gente tá tudo bem. Em uma medida porque a gente tá sobrevivendo, a gente tá levando, e se a pessoa já tem essa postura de se resolver, de ter uma autogestão boa, ou enfim, de esse status quo de não incomodar, de não desabafar, de não compartilhar as coisas, é óbvio que olhando na superfície vai estar tudo bem. Mas em profundidade, a gente precisa de muitas coisas ao mesmo tempo. Um outro ponto com relação às nossas emoções, que é, a gente entende o que a gente sente, a gente consegue também se aprofundar no que a gente está vivendo, na nossa experiência de vida, na nossa experiência emocional, conforme a gente vai se permitindo acessar. Então, esse acesso, ele pode se dar na interação com o outro. Por exemplo, eu posso compartilhar com o outro, fiquei triste com tal coisa, e aí eu começo a me dar conta e vou incorporando outras ideias, né, outras reflexões, ou comigo mesma, ou anotando, enfim, tenho várias formas de ter esse aprofundamento em mim mesma. E se o contexto da pessoa não oferece tantos recursos para que ela possa fazer esse aprofundamento, ou não tem esse olhar tão sensível, a pessoa acaba ficando num nível mais básico. Eu gosto de falar assim, que é como se tivesse ali um menu de um restaurante maravilhoso, que tem o pãozinho, depois tem a entrada, depois tem o prato principal, daí tem a sobremesa, daí depois tem mais um cafezinho ou um chá com outros biscoitinhos, outras coisas. Então, tudo isso, né, toda essa riqueza de sabores, de texturas, de alimentos, de formas de preparo, enfim. Só que algumas pessoas acabam só comendo lá o pão. E ela acha que ela comeu a refeição completa. Só que ela comeu o pão, ela não tem nem ideia do que vem depois. Ela não sabe que vem a entrada, ou que vem mais uma salada, ou que vem um prato principal, sobremesa, o cafezinho, tudo isso que eu falei. Não, ela acha que é o pão e acabou. E ela acha que todo mundo come só o pão e tá muito feliz. E não gera um problema pra ela comer só o pão. Ela fica bem, o pão é quentinho, o pão é gostoso também. Então ela passa a nem desejar, porque ela nem sabe
que existe. E na privação, que é um esquema aqui, dando um spoiler, a gente vai ver muito essas características. Então é como se a pessoa, na privação emocional, ela não entra em contato com a sua vulnerabilidade, muito por não ter recebido um espaço seguro para poder entrar em contato com a vulnerabilidade. Mas voltando lá na questão do contexto, na questão da família, claro, a gente não vai conseguir fazer uma análise aqui da família, porque a gente tem só uma perspectiva, né? Mas é importante a gente olhar que, assim como ela assumiu esse papel de mais quietinha, da filha que não dá trabalho, que não incomoda, a irmã também tem um papel importante ali de ser a que fala, de ser, muitas vezes, a porta-voz. A gente, na psicologia dos grupos, vai entender isso, né? Aquela pessoa que fala, que denuncia os problemas, que fala aquilo que ninguém mais quer falar, que às vezes num grupo, por exemplo, né, numa aula, qualquer grupo que tu já tenha participado, pode ver que sempre tem alguém que às vezes a gente pensa assim, ai, que pessoa chatinha, ai, ela tá sempre reclamando, ai, tá sempre falando alguma coisa, e às vezes é em excesso mesmo, mas em outras vezes a pessoa tá ali falando em voz alta, manifestando certos incômodos que os outros integrantes do grupo não ousaram falar. Então, o contexto influencia muito, a nossa família influencia muito no desenvolvimento dos nossos esquemas e na forma que a gente enxerga o mundo e também a forma que a gente vai se enxergar. Então, se a gente for pensar por essa perspectiva do espaço que ela tinha para demonstrar o que ela precisava ou como ela entendeu mesmo daquele contexto, né? As percepções dela, as percepções são válidas e são importantes, independente de elas serem mais ou menos justas naquele cenário, né? A forma que a gente percebeu, aquilo ali é toda a nossa verdade, a gente é feito dessas percepções, né? Então, a gente vê muito ali a privação emocional acontecendo nessa sensação de que ela tá sempre bem, de que ela não precisa de nada e também com essa desconexão com as necessidades emocionais dela, muitas vezes por uma minimização e outras vezes por nem fazer ideia, porque isso é muito clássico da privação emocional. Para dar alguns exemplos de privação emocional, coisas muito bobas. A pessoa com privação emocional, às vezes muito comum de ficar segurando para ir no banheiro. Não quer ir no banheiro, não quer fazer xixi lá, que levaria 5 minutos, fica apertando a bexiga, porque não quer pedir para a pessoa que está lá dirigindo ou para que as outras pessoas, daqui a pouco tá no carro, ai, não quero atrapalhar a viagem, então fica se apertando para ir no banheiro, porque não quer gerar um desconforto para as outras pessoas. E isso não é eventualmente fazer isso, mas é comum para a pessoa. Ou, por exemplo, ai, fica com fome, mas nem se deu conta que tá com fome, ou tá com uma roupa apertada, tá com uma calça apertada, mas segue usando porque aprendeu a tolerar os seus desconfortos. E aqui, né, sem ser hipócrita, em alguma medida é importante. Na maturidade a gente vai ver que poder tolerar os nossos desconfortos é fundamental, né? Não sair que nem uma criança pequena que sai fazendo xixi em qualquer lugar porque precisa ir no banheiro. Obviamente, né, poder pensar no bem-estar coletivo, obviamente é muito importante, mas as pessoas com privação emocional, elas têm tanta desconexão do que elas precisam que às vezes elas nem se dão conta que elas poderiam ter uma vida mais fácil, ou mais leve, ou mais gostosa, né? Então não é que aquela pessoa tá lá sofrendo, que ela tá tendo uma vida horrível, que ela tem privação. Não. Só que às vezes ela tá vivendo num status quo, ela tá vivendo ali num nível médio de satisfação, de toda a satisfação que ela poderia ter na vida. Outro exemplo de privação emocional, às vezes, é não conseguir nem ter ideia do que incomoda. Realmente tem essa sensação de que tá tudo bem. Só que esse conceito de necessidades emocionais da terapia do esquema, ele é universal. Ele serve para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, sendo redundante mesmo. Então, qual que é a ideia? Todo mundo tem necessidades básicas lá de Maslow e todo mundo tem necessidades emocionais. São coisas que quando a gente tem emocionalmente, a gente fica seguro, a gente fica tranquilo, a gente pode se desenvolver, prosperar, a gente tem mais satisfação na vida, a gente se desenvolve mais nossas habilidades, enfim, a gente tem uma vida mais plena. E isso é universal, então todo mundo vai ter isso. Só que o que acontece? Algumas pessoas têm uma lacuna ali, elas não têm nem ideia
do que incomoda elas, e às vezes a privação emocional ela pega também numa falta de autoconhecimento. Então eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que me incomoda, eu não sei o que eu prefiro, pra mim tá tudo bem sempre, enfim, tudo meio essa coisa de indiferença. Esse é um panorama da privação, né? No canal do YouTube a gente tem vários vídeos sobre privação emocional, mas quero falar de um outro esquema que tem um nome parecido, mas que na essência é totalmente diferente, o esquema de inibição emocional, que pode ser um forte candidato também nessa história de vida aí, porque a inibição emocional, o que ela faz? A inibição emocional, ela deixa um déficit na expressão do que a gente sente. É como se a pessoa tivesse aprendido que se mostrar vulnerável, que falar o que sente, que demonstrar amor, carinho, medo, enfim, todas as emoções é algo inferior. Então é como se ela tivesse sido treinada mesmo para não acessar as emoções dela, e também como se ela tivesse uma certa vergonha, né? Como se fosse uma inibição no sentido de a pessoa até preferir ter o lado racional do que a expressão emocional. É alguém que, por exemplo, olha This Is Us e não chora, não se comove com as coisas, não tem uma conexão com o que ela está sentindo. É como se ela tivesse meio anestesiada diante das coisas, né? Do colorido da vida. E às vezes as pessoas com depressão, ou muito comum em pessoas com distimia, que é um transtorno depressivo persistente, né? A pessoa não vê a cor nas coisas, ela fica no estado de humor distímico e ela tem essa desconexão, então, com as emoções. É como se a pessoa rebaixasse as questões emocionais, diferente da privação. Na privação, existe uma desconexão com o afeto no sentido das relações. Eu não quero incomodar, mas eu acho muito bonito quem chora, quem consegue se expressar. E na inibição emocional, é como se tivesse um bloqueio com relação às emoções. É como se a gente tivesse quase que a certeza que aquela pessoa tem um coração de gelo, ou que ela não sente mais nada. Teria muito mais coisas pra gente refletir a partir dessa história, a partir de tudo que ela compartilhou. Antes de fechar, eu quero falar sobre a importância, assim, desse movimento dela, de entrar em contato. Isso já mostra a saúde ali falando, né? Esse desejo de conexão falando, essa vontade de se expressar. Olha como ela expressou bem, né? Olha como ela escreveu bem sobre as situações, olha como ela acessou várias coisas. Tem uma minimização ali, né? Dá pra ver que tem um questionamento, mas não sei se me incomodou mesmo. Provavelmente coisas mesmo da história ali dela falando, né, esse treino quase que ela teve de não querer dar trabalho, ou até uma racionalização, eu tenho que ter certeza que me incomodou para daí eu poder validar. E emocionalmente a gente não tem tantas certezas assim, né? A gente sente e não precisa ter essa prova, né, de que realmente foi importante, né? A gente atribui esse significado e era isso, né? Não precisa ficar racionalizando tudo. E para fechar, eu queria que a gente olhasse sobre os papéis ali de cada um na família, e uma coisa interessante que a gente pode falar até num outro episódio é a ordem de nascimento dos filhos, né? Me fala aqui, me deixa nos comentários se tu tem irmãos, né, primeiro, se tu é filha única, e qual é a tua ordem de nascimento. Eu, por exemplo, sou primogênita, então eu fui a filha mais velha, tanto da minha mãe quanto do meu pai, e eu tenho um irmão só que tem quase 14 anos de diferença de mim, então ele é o caçula. Na história a gente viu uma filha caçula, e me conta aí qual que é a tua ordem de nascimento, né? Cada lugar ali do nascimento vai ter o ônus e o bônus, tem algumas coisas que se repetem, é bem interessante a gente olhar sobre essa ótica, né, dos irmãos, assim. E também tem uma questão, né, que para não deixar de falar, que a gente pode aprofundar em outros encontros, mas que é quando alguém da família tem mais necessidade ou que tem alguma questão mesmo, seja de saúde mental, seja uma questão física, né? Crianças que têm irmãos com alguma deficiência, por exemplo, com alguma questão mais marcante, costumam se silenciar, costumam ocupar esse lugar do filho que não dá tanto trabalho, né? E às vezes tem uma questão também de temperamento, como eu falei, às vezes não é um problema que o irmão tenha, mas às vezes pode ser uma questão de, por exemplo, um ser mais expansivo e o outro mais quietinho, e aí o expansivo acaba gerando mais esses olhares, né? Por exemplo, para de subir na mesa, fica precisando de mais limites, e o outro bonzinho tá lá no canto, não precisa de nada, passa mais despercebido, né? Isso tem também as questões de temperamento ali pra gente analisar. Mas quero te agradecer muito pela companhia até aqui, espero que tenha feito sentido essas reflexões, a gente pode continuar conversando mais.
e nos vemos no próximo. Se tu ainda não deixou teu like nesse vídeo, deixa se estiver pelo YouTube, e se estiver pelo Spotify, deixa tua avaliação lá positiva, que ajuda muito o Spotify a recomendar mais o nosso podcast. Um super beijo e nos vemos no próximo episódio.